E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. O julgamento da ex-deputada e pastora Flor Elis, acusada de ser a mandante do cancelamento do CPF do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, expõe racha da família. Hoje, segundo dia do julgamento, que aconteceu no Tribunal do Júri de Niterói, Rio de Janeiro, começaram a ser ouvidos filhos adotivos, afetivos, um biológico e netas convocadas pela acusação. Uma das noras da ré também será ouvida, né? Ou melhor, já acho que ainda está sendo, né? E essa é a parte da família que diz que acredita na culpa de Flor de Lis no crime. Aí aqui conta, né, que teve o depoimento do filho afetivo, né, o Alexander Felipe Matos Mendes. Vou passar para o pastor Ricardo comentar um pouquinho sobre isso daí, que ele também já conhece bem o caso, já está muito a par de tudo. Ó quem chegou aqui. Felipe, seja bem-vindo, meu nobre. Boa noite, senhores. Boa noite, queridíssimo Carpano. Boa noite, pastor Ricardo. Boa noite, chat. Boa noite, meu nobre. Vamos lá, já passo para tu, Ricardo. Bom, o Alex Mendes, que antes era conhecido como Luan, né? Grande personagem. Na verdade, uma grande pessoa, né? Eu te falar de personagem porque nesse fato, né, muitos ali era tratado com codinome, né? Por exemplo, ele, então, agora chamado, tratado como nome de batismo. E ele se recusou a depor na frente da ex-deputada federal e fazendo um depoimento em uma sala reservada por meio de videoconferência. E ele trouxe novamente, né? Porque isso já foi, né, André? Se a gente for puxar a fita, rebobinar a fita lá atrás, muitas coisas que vieram à tona através de muitos depoimentos, é óbvio que vão voltar, né? As pessoas que depuseram vão ter que sustentar aquilo que foi colocado nos autos anteriormente. Então, assim, o Alex Mendes era uma pessoa muito próxima ao Anderson do Carmo. E até meu respeito aqui, se ele estiver acompanhando essa live, obviamente deve acompanhar, o meu respeito pela pessoa do Alex Mendes, porque ele sempre se colocou a favor da justiça, a todo momento. Quando se coloca a favor da justiça, é para trazer a verdade, né? E contribuiu muito. E é bem importante lembrar, né, que o depoimento dele contribuiu muito, né, para o andamento desse processo. Não só dele, como outros depoimentos, né? E acredito que teremos muitas lives, então vamos tratar aqui, dentro desse contexto, o que aconteceu hoje. Já falar já, ou vamos só dando uma pincelada e depois a gente entra no nosso do incêndio aí? Né? Por enquanto a pincelada, aí depois a gente entra na questão do depois a gente entra. incêndio. Então, assim, hoje foi um depoimento muito aguardado, depoimento do Alex. Por quê? Porque ele, na ocasião em que ele prestou depoimento, logo no início, logo quando deu início ali os autos de processo, quando foi colocado algumas pessoas que desde o início do ministério, que acompanhou tudo. Então, assim, esse depoimento era um dos depoimentos, obviamente, mais aguardado. E hoje foi ventilado, né? Tá aí, inclusive tu colocou aí no UOL, que ele trouxe à tona a questão da facção. Aquelas pessoas que a linguagem do carioca, pastores, a linguagem do carioca, fechavam com a Flor de Lis. E aquele grupo, Aqui o outro também grupo, fala assim. fechavam, né? Então, assim, o Paulista tem uma linguagem boa, né? Então, aquele grupo que fechava com o pastor Anderson do Carmo e o outro grupo que fechava com a Flor de Lis. Obviamente, esse grupo que fechava com a Flor de Lis é aqueles que praticamente, né, tá ali o filho adotivo, o filho afetivo, melhor, o filho biológico, tá ali a Marzi e
Inclusive a imprensa, foi ventilada agora, a própria imprensa do Rio de Janeiro trata a Simone como articuladora, né? Aquela pessoa, braço direito das mulheres, braço direito da Flor de Lis. Então, assim, a figura do ex-Luan, né, o antigo Luan, para quem não sabe, o Luan hoje é chamado de Alex Mendes, ou Alexandre Mendes. Este não fazia parte desse grupo. Grupo esse conhecido que fechava com a Flor de Lis. Tanto que quando ele prestou depoimento, a coisa explodiu, né, André? Então é isso. Então o negócio pegou fogo, e inclusive, literalmente, como o André colocou aqui, vamos chegar lá. Felipe. Boa noite, senhores. Pois é, rapaz. Algo que sempre foi né, no caso, dúvida minha, é, né, gente, por que tantos nomes trocados, né? Midiaticamente falando, tinha um nome, juridicamente outro. Por que será disso? E outra, não é de hoje. Há muito tempo, quando esses jovens eram, né, feito vídeos, estavam pela mídia, nunca seus nomes verdadeiros eram expostos. Sempre tinha um ponto, uma fagulha e um pequeno detalhe que sempre passou despercebido. Por que disso tudo? Então, assim, hoje, quando a gente vê tudo, né, que houve, fica claro, sim, que não era uma família. Não era algo... poxa, não. Tinha um vínculo ali que parecia familiar. Só que o interesse era econômico, completamente falando. Você tira pelos filhos mais próximos, com cargos, com grana sendo paga, com boas roupas, bons carros, outros mais longe. Então, assim, se o cara cola comigo, né? Se ele tá lado a lado comigo, ele tem uma vida boa. Há o que? Mais ou menos uns 2 dias, André, eu, né, tava vendo vídeos dela de 7 anos atrás, de 5 anos atrás, quando ela tinha uma série que toda semana ela iria fazer feira para alguns chama de o que, André? Mercado. E ela sempre estava com 2 filhos e eram feitas 3 compras. E isso chamou muito a velha atenção. Não, nós vamos fazer aqui, mas são 3 carrinhos, são 3 compras, são coisas diferentes. E olha, essa é a compra da semana. E por incrível que pareça, ela sempre estava de posse daquele carrinho que tinha as coisas mais simples, o leite, o pão, e não se via o que era comprado nos outros carrinhos que estavam de posse de outros filhos. Então, estava bem claro que tudo aquilo era uma coisa montada, era uma coisa que mais dia, menos dia, isso iria desmoronar. Só que, infelizmente, foi por conta de né, no caso, crime bárbaro, e que hoje, infelizmente, quem foi vítima está sendo posto como vilão. E eu deixo uma única pergunta no ar. Por que esse, né, Anderson maligno, esse Anderson criminoso, esse Anderson molestador, esse Anderson que batia nela, que molestava filhos, por que ele não veio à tona há 6 meses, há 1 ano atrás? Por que ele não veio à tona logo depois no caso, sua morte, mas 24 horas antes de um julgamento que uma nação espera? Você tira pelas fotos, André, que vazam hoje, você vê pelos áudios, pelos vídeos, tudo que vaza quanto a esse julgamento, você vê uma mulher debilitada, cabisbaixa, magra, muito mal vestida,
Cadê aquela flor empoderada, ex-deputada? Cadê aquela mulher de fibra? Isso não se vê mais. Porque a todo momento tentam pintá-la como vítima, sendo que, na minha visão, ela sempre foi vilã.